Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal para a gente falar sobre as mudanças que Paulo Souza, que chegou nesta sexta-feira ao Flamengo, pode promover e vai promover, certamente. Assim, a gente tem vários indícios das mudanças que ele vai fazer no time, da ideia de jogo. A gente já trouxe isso tudo para você e a tendência é que alguns jogadores tenham mais espaços, a gente já trouxe um vídeo para você sobre isso, e outros menos. Em todas as formações possíveis e imagináveis, com o jogador-chave para ele, que a gente vai falar quem é daqui a pouco, tem gente boa que vai sobrar. Vai jogar, todo mundo vai jogar, mas que num time que, se for disputar, por exemplo, amanhã uma final de Libertadores, poderia estar no banco de reservas, né? Eu lembro a você que esse vídeo tem um oferecimento Agastur Viagens. Você quer ir para a Copa do Mundo no Catar? Então você tem que ir por uma agência de confiança que tem um pacote de ingressos para você não ficar na mão, assistindo até 2 jogos por dia. A Agastur Viagens é a melhor agência de turismo do Brasil e está vendendo pacotes de ingressos com hotel para a Copa do Mundo do Catar. Você não chega no Catar e vai assim, eu vou aqui e tal, chega no aeroporto, não, deixa eu ver um hotel aqui. Não existe isso. É um país pequeno, com uma oferta não tão grande assim de hotéis. Então você tem que ir com tudo esquematizado e você vai ficar, meu camarada, no melhor lugar do estágio. Então eu garanto a você que pela Agastur Viagens você vai com tranquilidade. Vamos dar uma moral também para o professor de guitarra e violão Átila Reis. Você vai entrar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. O link da Agastur também está aqui embaixo, tá? Você vai entrar no site do professor de guitarra e violão Átila Reis e vai marcar uma aula gratuita de qualquer lugar do mundo. Isso mesmo, de graça, na faixa, tá? E depois vocês vão se acertar em relação ao valor das outras aulas e a periodicidade do seu aprendizado para abrir 2022 com um novo hobby para você, beleza? Vamos ao que interessa então. Quem é o jogador-chave do esquema do Paulo Souza? Ele já deixou isso claro na entrevista que deu à RTP e também nas conversas que eu tive, por exemplo, com o Rui Malheiro, que foi auxiliar durante 7 anos do Paulo Souza. O Pedro, se a gente pegar os trabalhos mais importantes da carreira do Paulo Souza, e a gente vai remontar ao Basel, e eu quero focar principalmente na Fiorentina e na Polônia, sempre jogando com um centroavante que soubesse fazer um pivô muito bom, né? Na Fiorentina foi o Kalinic, jogador que hoje está no Hellas Verona, e na seleção da Polônia, não preciso falar muito, Lewandowski, que foi um dos indicados a prêmio de melhor do mundo, Messi e Mohamed Salah, que é outro tipo de centroavante, né? Um atacante que joga mais pelo lado direito, canhoto. Assim, isso te lembra alguma coisa? Sim, Gabigol. Então, assim, o Pedro, com o Paulo Souza, deve fazer parte do 11 inicial. A gente já falou aqui sobre o conceito também de multiestrutura tática. Tá passando aqui em cima um vídeo que fala sobre isso quando a gente citou Carlos Carvalhal. Paulo Souza também é adepto da multiestrutura tática, ou seja, não ficar preso a um sistema de jogo durante toda a partida e mudar, de repente atacando numa linha de 3 zagueiros e se defendendo com a linha de 5 quando for conveniente, mas num formato um pouco diferente, com o Thiago Maia, de repente, que eu acho que é outro jogador que vai ter muito espaço com ele, recompondo pelo lado esquerdo e ajudando o Filipe Luís na marcação. Quer dizer, existem essas possibilidades. Agora, qual a chave do negócio? Pense aqui, no sistema com 3 zagueiros, em que o Filipe Luís pode ser o zagueiro pelo lado esquerdo, com o Rodrigo Caio pelo lado direito e o Davi Luiz centralizado, né? E um goleiro também que use muito bem a bola longa. O Davi Luiz sabe fazer isso também com maestria, né? E o Davi Luiz mais preso, não com aquela história, aquela bagunça, aquele escândalo que a gente viu na final da Libertadores, por exemplo, eventualmente o Davi Luiz jogando como um ponta esquerda, ali enrolado com o Bruno Henrique. Isso não vai acontecer no time do Paulo Souza, tá? E aí, o grande segredo, 2 pivôs à frente, né? Aí a gente pode falar de Ilharão e Thiago Maia, um mais pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo, fazendo uma saída com 5 jogadores, e 2 alas, que não necessariamente são laterais, abrindo o campo, tá? Se de um lado ele tiver um jogador como Bruno Henrique, no lado esquerdo, ele vai necessariamente ter um jogador mais da posição do lado direito, que venha a ser o Mateuzinho, ou o Isla. Mas eu aposto que nessa formação o Mateuzinho talvez seja o jogador mais utilizado. Aí é que está a chave do negócio. 2 e 1. Quem é esse 1 adiante? Pedro. Gabigol e Arrascaeta? Pode ser. Quem sobra nessa história? Everton Ribeiro. Vale lembrar que o Flamengo contrata um técnico que tem um grande relacionamento com os jogadores, né? O Rui Malheiro até falou sobre isso. Tem um grande respeito pelos jogadores, grande respeito pela imprensa, né? Um cara que evita o conflito, né? Mas que vai armar o time dele de acordo com o mérito do jogador. Então, se o Everton Ribeiro começa uma temporada como terminou
a de 2021, ou até como começou a de 2021 também, dificilmente vai ter espaço no time titular. Por quê? O Gabigol vai ser esse cara do lado direito para fazer associações com o Mateuzinho, de repente, mas jogadores que não estão presos às posições. Veja, Guardiola diz no livro Guardiola Confidencial, escrito pelo jornalista e escritor Martí Peranal, que esses números são como um número de telefone. Isso é um ponto de partida, as coisas mudam. Tá aí o conceito de multiestrutura tática. Então, ele precisa de jogadores que ocupem os espaços, né? Se o Gabigol vai estar pelo lado direito, o Pedro vai ter que fazer um pivô. Se o Pedro sai da área, o Gabigol, por exemplo, vai ter que ocupar o espaço na área, né? Sempre alargando o campo, e aí a gente pode ter Bruno Henrique do lado esquerdo, Michael de repente. Se ele tiver o Felipe Luiz, que eu acho improvável, aí no lado direito ele pode ter um Everton Ribeiro, né? A gente pode ter um Everton Ribeiro fazendo o papel do Bernardeschi na Fiorentina, hoje jogador da Juventus. E do lado esquerdo, o Felipe Luiz emularia o Pascal, por exemplo, né, que é um jogador que não tem tanta profundidade, mas compõe o lado esquerdo. Ele nunca vai jogar, a não ser situações excepcionais, por exemplo, precisando ganhar um jogo, com, por exemplo, Everton Ribeiro do lado direito e Bruno Henrique do lado esquerdo. Acho muito improvável isso. Bruno Henrique pode jogar, por exemplo, e aí se ele mudar o esquema, no conceito de multiestrutura tática durante o jogo, ao lado do Pedro, com um jogador atrás, o Arrascaeta, e o Gabigol fazendo do lado direito. Se isso acontecer, aí ele pode ter o Ramon do lado esquerdo. Vocês estão entendendo a história? Nunca dois jogadores, dois atacantes, jogando alinhados aos dois volantes. Esse é outro conceito dos times do Paulo Souza, tá? Laterais ou alas, que não serão necessariamente jogadores para fazer uma linha de 5 adiante, né? Atacando em 5, como, por exemplo, mal comparando, faz a Atalanta em determinado momento, quando tem seus dois laterais, seus dois alas, né? Já que joga com 3 zagueiros também, Rateboa pelo lado direito e Gozes pelo lado esquerdo, como a Alemanha fez na Euro. Isso dificilmente vai acontecer com o Paulo Souza. Repito, a não ser em situações excepcionais. Mas se ele tiver dois jogadores mais à frente, Bruno Henrique centralizado e Pedro, ele vai ter que ter o Arrascaeta atrás desses dois jogadores e dois jogadores bem abertos pelos lados, né? O Gabigol pelo lado direito. Ah, ele vai ter o Gabigol pelo lado direito? Então ele não vai ter um jogador de tanta profundidade, ou seja, que busque a linha de fundo o tempo todo pelo lado esquerdo, tá? Ele vai ter um jogador para fazer isso, mas não necessariamente nessa linha formada por 4 jogadores no meio de campo. 2 jogadores mais abertos e os 2 pivôs. Esse seria o ponto de partida do time do Paulo Souza. Por isso que eu falo, Everton Ribeiro pode perder espaço, pode perder a condição de titular absoluto do Flamengo, como foi com o Jorge Jesus, como foi com o Domi, como foi com o Rogério Ceni. E, para mim, a melhor fase do Everton Ribeiro, desde a saída do Jorge Jesus, foi com o Domi, né? Com o Rogério Ceni não, ele perdeu condição, porque o Isla tinha esse conceito de ser um jogador de mais profundidade, ele tinha que fazer a composição no meio de campo e foi muito mal sob a batuta do Rogério Ceni. Por isso que, no esquema de multiestrutura tática, eu acredito, pelo menos todos os caminhos apontam para isso, pelo menos as conversas que eu tive, que o Everton Ribeiro pode perder espaço entre aquele 11 que a gente considera o 11 titular, pelo menos que você esteve acostumado a ver nos últimos anos. Saudações, até a próxima, tchau, tchau.